Em 2019, um crime ocorrido na Califórnia chocou todos os americanos. Um prisioneiro com a maior naturalidade do mundo torturou e decapitou o seu companheiro de cela. A curiosidade sobre o assassino só aumentou quando foi descoberto que o acusado já estava cumprindo uma sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional por assassinar brutalmente uma mulher. E também por se autoproclamar um assassino sádico e revelar que é um satanista. I don't have no sympathy. I'm sadistic. I really don't care. I'll do it and I'll do it again over and over and over. Um homem conhecido por seu rosto tatuado, que mais parece um vilão de histórias em quadrinhos. Nesse vídeo você vai conhecer a história de Jaime Ozuna, o Coringa Diabólico. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Uma gestação complicada. Vai ficar preso, vai puxar cadeia. Vou cumprir minha parte, não foi longe demais. O Jaime Ozuna, ele é um assassino condenado e satanista confesso. A primeira vez que ele veio aos holofotes da mídia foi em 2011, depois que a polícia o prendeu por assassinar uma mãe de 6 filhos de 37 anos, chamada de Yvette Pena. Não que sirva de justificativa, longe disso, mas Ozuna ele teve uma infância bem complicada. Ele nasceu em 7 de março de 1988 e um ano depois sua mãe e seu pai se divorciaram. Sendo assim, o Jaime ele foi criado pela sua mãe e o seu padrasto. E esse, por sua vez, não era nada bom também. Para vocês terem noção, imagina você, com 5 anos de idade, ser amarrado a uma árvore e chicoteado como uma maneira de repreensão. Então, de acordo com os relatórios policiais da época, isso aconteceu com o Jaime quando ele era ainda apenas uma criança. O seu padrasto o torturou desde sempre e, para piorar, até um tio também o judiava quando ele era criança, né? Esse tio chegou a atacar um tijolo na cabeça dele na época. Quando adolescente, ele cresceu também transtornado, acabou se juntando a gangues locais, usou drogas, em especial a metanfetamina. Quando ele tinha ali uns 15 anos de idade, já teve o seu primeiro BO com a polícia, né? Eles o prenderam por agressão com uma arma. Since I was a kid, 8, 9 years old, I've killed animals. My mom would go to the store, I'll put the cat in the freezer for 15 minutes, let it out, put it in the oven, let it out. Enfim, o Ozuna foi crescendo totalmente pirado da cabeça e ele conheceu uma mulher chamada de Jane em 2008 em uma festa na sua casa. Os dois namoraram por 2 anos, eles se casaram em fevereiro de 2010 na casa da avó do Ozuna e beleza, às vezes o casamento pode mudar o homem, né? Só que não, no caso dele só piorou. Acho que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Agora parece que piorou. Em agosto do mesmo ano do casório, a polícia prendeu o Ozuna por ferir a sua esposa e o sentenciou a 9 meses de prisão, embora ele tenha saído em liberdade condicional depois. A mulher dele estava grávida, tanto que logo depois eles tiveram o seu primeiro filho, se tornando um assassino. Mesmo com a chegada do filho de Ozuna, a vida de crimes dele continuou, ele não parou, né? Até que em 2011 ele iria para um outro patamar de criminalidade. Foi quando ele foi preso pela morte de Yvette Pena. Após a sua prisão, ele só admitiu que conhecia a mulher, mas que ele não tinha feito nada e que era inocente. As fotos da cena do crime mostraram que a Pena ela tinha, ao que parecia, tomado diversas facadas nas costas. Quando ele foi preso pelo assassinato, os tribunais negaram a fiança a ele, forçando a passar um longo tempo na prisão. O seu julgamento, inclusive, demorou muito tempo, para ser mais exatos, demoraram aí 6 anos para ele ser julgado. Durante todo esse tempo ele negou o crime, até que em março de 2017 aconteceu o tão aguardado julgamento e ele se declarou culpado do assassinato em 1º grau com uma circunstância especial de tortura. Em troca, ele escaparia da pena de morte. Devia não ter escapado não, né? I did sadistically, premeditatedly, deliberately tortured and murdered Yvette Pena. Bom, em maio de 2017, o tribunal condenou então Ozuna à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Então, durante a audiência, o Jaime ele tatuou o seu rosto aí com um pentagrama satânico e o desgraçado ainda abraçou o seu papel de vilão,
zombando dos familiares da vítima na frente dos repórteres e dos juízes. O assassino também disse aos repórteres que adorava torturar pessoas e declarou que encontraria uma maneira de matar novamente, mesmo que fosse dentro da prisão. E o maldito conseguiu cumprir com a sua palavra. Ozuna cumpre o que prometeu. Após a sua condenação em 2017, ele foi transferido para a prisão estadual de Corcoran. 2 anos após a sua transferência, a penitenciária recebeu um novo preso, chamado de Luiz Romero. O cara também não era flor que se cheirasse, né? O Romero foi preso com 17, quando tinha 17 anos de idade. Desde então ele nunca tinha saído. Ele foi condenado à prisão perpétua por assassinato em 2º grau, quando ele era adolescente. E o criminoso atirou e matou uma mulher em Compton, porque ela se associava a uma gangue rival. Então assim, o cara também já não era boa coisa, né? Mas, pelo que parece, enquanto ele estava na prisão, o Romero havia se convertido, se tornado cristão, virado outra pessoa. Isso com base nas cartas que as autoridades viam que ele escrevia para os parentes, né, os membros da família. Em 7 de março de 2019, o Romero chegou à prisão de Corcoran e, por alguma infelicidade, né, não sei se já foi da maldade já, eles não lembravam de que o Ozuna era pirado da cabeça, colocaram ele na mesma cela que o diabo, né, que o Jamie. Bom, o Ozuna ele sofria aí transtorno de personalidade limítrofe quando criança, e por conta disso e do seu histórico, ele nunca tinha tido nenhum companheiro de cela, porque sabiam que ele poderia fazer alguma merda. Mas parece que esqueceram, né? Colocaram o Romero lá, deu no que deu. Vou te matar na frente dos outros agora. Say he should have never had a cellmate, and they say prison officials knew that, which is why he never before had a cellmate until he was locked in a cell with Luis Romero. Bom, o fato foi que no dia 9 de março, não tinha dado nem 48 horas após a chegada do Romero ali na cela do Ozuna, os guardas já descobriram que ele tinha sido assassinado, né, e seu corpo tinha sido desmembrado, né? O Ozuna não perdeu tempo e deu fim no seu companheiro de cela pouquíssimo tempo que ele entrou lá. E como que ele conseguiu torturar, mutilar e desmembrar ali o cara de uma maneira tão rápida dentro de uma cela, com a mão, porque ele não deveria estar uma faca ali nem nada do tipo. Ele simplesmente conseguiu fazer isso usando uma lâmina de barbear. Dá pra acreditar? E por que tinha uma lâmina de barbear junto com esse cara, mano? Isso que eu não consigo entender, velho. Bom, mas pra quem conhece também um pouquinho das histórias dos presídios do Brasil, sabe que não é muito difícil também os caras ter algum tipo de arma branca dentro da cela, mesmo que improvisada, né? Ele fez essa faca, no caso, improvisada aí, e aí ele começou o seu processo ali de desmembramento, né? Primeiro ele cortou os olhos, né? Cortou também um de seus dedos, então ele removeu uma parte das costelas do Romero, depois ele cortou seu pulmão. Após desfigurar e dissecar o Romero, seu ato final foi decapitá-lo, né? Ele cortou também os cantos da boca do Romero, lembrando aí um sorriso sombrio, ao estilo Coringa mesmo. E tem coisa ainda mais chocante. Quando os guardas foram na cela para poder checar os prisioneiros, né? Eles, além de verem ali o estado que o Romero estava todo desfigurado e desmembrado, eles descobriram também que o Ozuna ele estava usando um colar. E esse colar era feito, não sei como o cara era malucaço, né, mano? Era feito com partes do corpo do seu companheiro de cela ali, do Romero. O assassino ele removeu ali um dos globos oculares, um dedo e uma porção de tecido pulmonar da vítima e formou ali uma espécie de colar. Pesado, né? Bem pesado. Só videozinho leve aqui, videozinho family friendly aqui pra vocês. Bom, após essa tragédia, o Ozuna ele foi transferido para um programa de internação psiquiátrica da prisão estadual de Salinas Valley. Lá ele foi diagnosticado com espectro de esquizofrenia não especificado, transtorno de personalidade antissocial e o já conhecido que ele tinha, né, que era o transtorno de personalidade limítrofe, né? E devido a isso, né, e uma boa defesa que ele tinha, no julgamento, um juiz decidiu que o Ozuna não era competente para ser julgado pela morte do Romero. Então, sendo assim, ele não aconteceu nada com ele, porque ele já tinha prisão perpétua, então ele só continuou com a prisão perpétua. Eu acho que ele deveria ter pegado pena de morte, né? É o mínimo, depois que ele fez. Bom, enfim, ele continua preso até os dias de hoje. Eu espero que não inventem de querer colocar outra pessoa com ele lá na cela, né? E aí eu quero saber de vocês já conheciam essa história do Coringa diabólico aí, o Jamie Ozuna? E o que vocês acham aí, depois que ele já tinha feito tudo isso, tava lá em prisão perpétua, e aí ele
fez o que fez com o Romero lá. Vocês acham que era só continuar assim? Ou ele deveria ter pego a pena de morte? Porque assim, o cara ele já tá meio que na pena máxima ali na cadeia. Então ele não tem o que perder. Ele vai continuar fazendo isso sempre que der. Porque ele não vai aumentar mais minha pena, eu já tô na pena máxima, então eu acho que a solução pra isso aí seria mesmo a pena de morte, mas enfim, isso é a minha opinião só, eu quero saber a opinião de vocês. É a que vale, comenta aqui embaixo nos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, que isso ajuda muito a gente, tá? Que tá produzindo conteúdo todo dia aqui pra vocês. Deixa aqui a sua sugestão de vídeo também, não precisa ser só de caso criminal, a gente fala de tudo aqui no canal, de coisas da TV, de histórias de seriados, enfim, de tudo, a gente fala de tudo aqui. E caso criminal também, que é uma coisa que eu gosto bastante, vocês também gostam. E comenta aqui ou me envia lá no meu Instagram, beleza? @o Marcelo Milos. É isso, a gente se vê amanhã, no mesmo horário e no mesmo canal.